Grande amigo, amiga da TV Novo Tempo, também da internet que nos acompanha todos os dias, chegamos hoje ao final de Jonas, nesta jornada acompanhando a história desse profeta que teve uma experiência tremenda com Deus, que talvez nenhum outro profeta teve, porque foi lançado no mar, foi resgatado por Deus, foi conduzido por Deus até onde ele devia ir para pregar. Realmente foi uma experiência forte. Às vezes Deus precisa nos agarrar com força, porque às vezes nós também não temos, não queremos ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco e às vezes nós não estamos dispostos a ouvi-la. Vamos então hoje à leitura do capítulo 4. Lembrando que você pode seguir-nos aí em nossas redes sociais através do endereço PR Evandro Fávero. Será um prazer tê-lo conosco. Vamos orar primeiro? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela oportunidade da Tua Palavra, de ler a Tua Palavra, de abri-la agora e ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o capítulo contigo. O capítulo diz assim: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, eu fugi para Tarsis, pois sabia que Tu és um Deus clemente, és um Deus misericordioso, és um Deus tardio em irar-se, é grande em benignidade e te arrependes do mal. Peço-te, pois, Deus, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, fez ali uma enramada, um abrigozinho e repousou debaixo dela. À sombra, até ver o que acontecia com a cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para a morte, e disse: melhor é morrer do que viver. Terceira vez que ele pede a morte, né? Porque a primeira ele pediu a morte para lançar ele no mar para ele morrer. Deus o resgatou. Depois disse: me mate logo de uma vez. Deus disse: não. Agora a terceira vez. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa desta planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Quarta vez. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, não te custou nada, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, na outra pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? E aí termina o texto. Aí termina o livro. Com uma pergunta retórica de Deus para Jonas, para que ele caísse em si. Então aqui nós temos nesse capítulo uma lição tremenda. O capítulo começa dizendo que Jonas desgostou-se extremamente, ficou irado. Um paralelismo tipicamente hebreu expressando a reação extrema de Jonas diante da salvação da cidade de Nínive. Pois, veja, Deus mandou que Jonas anunciasse, nós já lemos aqui. Ele anunciou: em 40 dias a cidade será destruída. O povo se arrependeu, Deus não destruiu e Jonas ficou irado. Ele sabia, ele diz aqui: eu sabia que tu és um Deus clemente. E, aliás, esse é um dos textos mais lindos da Bíblia para mim, falando de Deus, né? Olha, tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se. Ele se ira, ele destrói o pecado, como temos visto aqui. Mas ele é tardio em irar-se, porque ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Então, finalmente desvendou-se o segredo. Jonas não ignorava o caráter de Deus. Ele fugiu para Tarsis não porque tinha medo dos ninivitas,
mas porque ele não queria que os ninivitas fossem salvos. Ele sabia que se ele pregasse, né, ele sabia que todas as ameaças divinas são condicionais e que se ele pregasse e o povo se arrependesse, Deus não destruiria, porque Deus era clemente, isso é, Deus era bondoso, é bondoso. Ele tinha no seu coração o bem-estar do homem e apaixonadamente desejava tirá-lo do pecado. Até a nação do próprio Jonas não teria se formado se não fosse, se Deus não fosse gracioso para com os filhos de Israel desde o começo. Jonas não tinha em seu coração o amor de Deus e se sentiu envergonhado porque a sua profecia foi anulada pela daqueles que ele detestava. O profeta ficou tão abatido que desejou a morte. Então Deus lhe pergunta: é razoável tua ira? O Senhor examinou a atitude de Jonas. À luz da preocupação para com o homem, como ele poderia ser tão impiedoso? Veja, ele diz que ele fez uma ramada, né? Embora Jonas estivesse cônscio de que uma onda de arrependimento em Nínive faria Deus salvar o povo, ele determinou-se esperar, ficar aí e olhar a destruição que tinha predito. Foi para um lugar mais alto, fora da cidade, para ver. Armou um abrigozinho de galhos e árvores para proteger-se do sol e ficou aí para ver a cidade ser destruída. Sabe, um homem pode ficar confortavelmente em sua sombra, mesmo quando o sol fica muito quente. Mas Deus tem algo sempre melhor. A Bíblia diz aqui que Deus fez nascer uma planta. Essa planta, ela revela o cuidado que Deus tem para conosco, mesmo quando nós somos rebeldes, mesmo quando nós não somos tão fiéis assim. Aliás, nossa natureza é pecaminosa, né? Então, mas Deus, essa planta que Deus fez levantar e surgir, mostra que em meio às lutas, em meio ao calor, em meio às dificuldades, em meio às lutas da vida, aí está Deus. Mas também tinha um sentido, essa plantinha, um sentido didático, para ensinar Jonas. Então, Deus queria mostrar a Jonas o que fazer. Essa planta, a rapidez do crescimento dessa planta, ela cresceu tão rápido porque foi um ato divino. Jonas sofria tanto com conflitos íntimos que reagia com mais fortes emoções, se sentia grandemente deprimido e agora que surgiu essa planta, se alegrou. Mas aí a Bíblia diz que Deus enviou um verme. A destruição da planta também foi um ato divino. O verme que atacou as raízes e destruiu a planta e com ela a bênção da sua sombra foi um ato divino para ensinar algo a Jonas. E aí a pergunta do versículo 4 torna a ser repetida. Do conteúdo, pode-se deduzir que a resposta de Jonas à primeira pergunta devia ter sido a mesma que esta. Tens compaixão da planta? Era uma preocupação cabível e provavelmente motivo razoável para se zangar, mas a planta não passava de uma plantinha e Jonas nada tinha que ver com seu crescimento ou destruição. Então Deus diz, não é eu de ter compaixão de Nínive? Os ninivitas eram seres humanos, homens, crianças, mulheres, objetos da criação especial de Deus, portanto do seu amor. Uma simples planta como essa não podia entrar em comunhão pessoal com Deus, nem o pecado podia corrompê-la. A preocupação de Jonas pela planta era egoísta. Não era pela planta, era por ele mesmo, pela sua sombra. Ele sentia a sua destruição porque lhe servira para conforto pessoal. Mas a preocupação de Deus pelo homem é altruísta, não é egoísta, pois ele apenas ajuda, ele é livre do pecado. Nenhum homem tem o direito de questionar nem ressentir-se do amor de Deus derramado para salvar o homem. Sabe, Deus, Jesus, o próprio Jesus, lembre-se, veio para salvar o que estava perdido, buscar e salvar. Os ninivitas precisavam de Deus mais do que os outros, porque ninguém lhes mostrara as diferenças morais. Eles não sabem discernir ainda entre a mão esquerda e a mão direita. Que grande lição para você e para mim. Mantenhamos sempre abertas as linhas de comunicação com Deus e Ele as manterá abertas conosco. Quando você ficar desapontado,
Quando você ficar com raiva de Deus, sabe, Ele prefere que você fale isso para Ele, que não fique calado. Cortar a comunicação é a ferramenta número 1 da estratégia do diabo. O desfecho do livro de Jonas pode parecer estranho, a menos que olhemos do ponto de vista do amor de Deus, da graça de Deus, da longanimidade de Deus. Deus é amoroso e é este Deus que servimos. Devemos acordar todas as manhãs para agradecê-lo, todas as manhãs para louvá-lo por sua graça. Mantenha sempre uma comunicação com Deus. Ele tem planos de salvar a todos, inclusive você. Sabe, salvá-lo através de sua vida de dedicação, através de sua vida de serviço ao próximo, através da sua fidelidade. Ele quer salvá-lo. A minha pergunta, portanto, hoje é: você está disposto? Você quer? Você quer ser salvo? Quer ser um servo do Senhor? Quer ser um instrumento nas suas mãos? Então, em primeiro lugar, estabeleça um lugar onde você vai orar com Deus, orar a Deus todos os dias. Estabeleça um horário. Estabeleça um compromisso que não pode ser quebrado. Na sua oração, ore por outras pessoas e peça a Deus para te usar para que você possa ir e levar esperança àqueles que não sabem discernir entre a mão direita e da mão esquerda. E depois disso tudo, esteja disposto a aceitar a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. No céu, haverão pessoas salvas que entregaram a vida ao Senhor Jesus no último minuto da sua vida. Foram bandidos, foram assassinos e no último minuto da sua vida entregaram a vida a Jesus e serão salvas, porque Deus é longânimo, é misericordioso e sabe o que faz. Bem, vamos orar juntos para que Deus nos use poderosamente, então, nesse sentido de levar esperança a outras pessoas e nos prepararmos para o céu? Oremos. Querido Pai, obrigado pela mensagem de Jonas 4. Obrigado pela certeza de que Tu estás conosco. Entregamos tudo o que temos e somos nas Tuas mãos, pois oramos em nome poderoso de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra. Até mais.